A engrenagem do saque, vasos comunicantes e o dever fiduciário. Gostam de misturar a gestão do tripé econômico com política. A narrativa oficial levanta uma espessa cortina de fumaça, dando conotações ideológicas ao que deveria ser puramente técnico, matemático e, acima de tudo, fiduciário. Mas para entender a história do saque contínuo ao Brasil, precisamos olhar para os fatos, as provas e a contabilidade. A economia lembra a física, funciona como vasos comunicantes. Onde o capital está, de onde ele veio, para onde ele vai e por quê? Simples assim. A gestão correta do tripé econômico independe da forma de convívio de uma sociedade. Gestão correta é gestão correta. Gestão inversa é gestão inversa. O que é capital? Capital é acúmulo de renda. Se você acumula mais renda do que gasta, isso se transforma em capital. Basta estudar o que a contabilidade mostra sobre o que foi feito no passado. E o passado nos ensina como o sistema opera para esmagar quem produz e premiar quem especula. O barão, o rei e os coronéis. A primeira engrenagem. Para entender o sistema atual, é preciso olhar para o século XIX. O maior empreendedor da história do império tentou industrializar o país. Construiu ferrovias, estaleiros, fábricas e o primeiro banco privado. Era a força produtiva tentando modernizar uma nação ancorada no passado. Quem o quebrou? Não foi a incompetência, foi o sistema. O rei, a coroa, o chamou para construir a infraestrutura, mas quando a crise chegou, recusou-se a socorrê-lo, negando a troca de ativos valiosos por liquidez. A elite agrária e escravocrata, os coronéis e os ex-traficantes de escravos reconvertidos em fazendeiros e banqueiros, não tinham interesse na industrialização. Para eles, o modelo agroexportador bastava. O mecanismo utilizado para asfixiar a produção foi o crédito restrito e os juros elevados. O capital rentista e mercantil estrangulou o capital produtivo. O barão foi à falência não por erro de mercado, mas porque a engrenagem do Estado operou contra ele. O sistema venceu. E ele morreu honrado, mas arruinado, após saldar todas as dívidas com bens pessoais. Os vasos comunicantes, o silo furado do século XXI. Avançamos no tempo, mas a engrenagem apenas se sofisticou. O modelo atual opera sob a mesma lógica de asfixia da produção em favor do rentismo, mas agora em escala global. Imagine a economia como um sistema de vasos comunicantes ou um grande silo de grãos. Você planta, colhe e guarda a safra no silo. Mas esse silo tem um túnel oculto por onde a colheita é desviada, e ninguém sabe como ela desaparece. Onde está o resultado desse desvio? O que foi afanado do Brasil encontra-se no offshore. A contabilidade não mente. O volume de capital brasileiro acumulado em paraísos fiscais é de 4 a 5 vezes o valor das próprias reservas internacionais do Banco Central. Enquanto os passivos, a dívida pública, pipocam no Brasil real, os ativos, o lucro, acumulam-se no Brasil offshore. Isso não é má gestão. É uma gestão inversa consciente e meticulosamente executada. Os próprios brasileiros se transformaram nas engrenagens desse desvio. O descumprimento do dever fiduciário tem nome. O Banco Central não gere o câmbio a favor do país via câmbio neutro. Como consequência, o real é mantido artificialmente desvalorizado, gerando inflação de custos, que o Banco Central então alega precisar combater com a marreta dos juros reais mais altos do mundo. O Banco Central tem um mandato constitucional de zelar pela estabilidade da moeda e pela solidez do sistema financeiro em benefício de todos os brasileiros, artigo 164 da Constituição Federal. A função do gestor público é fiduciária, ele administra o patrimônio que pertence ao povo. Quando a gestão do tripé econômico beneficia poucos e esmaga a maioria, configurando um desvio sistemático de riquezas para o offshore, estamos diante de uma violação do dever fiduciário constitucional. E não cumprir o dever fiduciário e constitucional tem nome jurídico: improbidade administrativa e crime de responsabilidade. A solução: o câmbio neutro como fiel da balança. Não adianta torcer o capataz quando o coronel é o mesmo. A solução técnica e fiduciária é a adoção do câmbio neutro, a banda cambial. O Banco Central deve atuar como fiel da balança, vender reservas quando o real enfraquece demais e comprar quando se fortalece demais, eliminando a volatilidade especulativa que justifica a extorsão via juros. Com o câmbio neutro equilibrando o fluxo de divisas, os juros reais altos se tornam desnecessários e devem ser reduzidos a um patamar decente de, no máximo, 2%. Essa é a troca justa que une o capital offshore e o capital onshore, o Brasil e o Brasil, a direita e a esquerda.
O maior inimigo de quem paga impostos são os que sonegam e saqueiam os impostos. Entender os vasos comunicantes e a contabilidade do sistema é o primeiro passo para fechar o túnel do silo e garantir que a colheita alimente, de fato, quem a plantou. Não estamos inventando nada. Tudo isso é lógica simples, dever constitucional, fiduciário, contábil. Escrevemos para todos os brasileiros.